Gui e o recipiente. Eles agem exatamente como a sua saúde, mente e corpo. O que é Gui? Que recipiente eu estou falando? E como é que isso tem a ver com a sua saúde, mente e corpo? Bom, é sobre isso que a gente vai tratar hoje nesse episódio do Ayurveda Brasil Podcast, porque como todo mundo sabe, a minha primeira formação é como historiadora, então tudo isso que é analogia, que é simbólico, que representa coisas, que tem vestígios do pensamento humano, vestígios das ações humanas, me encantam de uma forma incrível. Então eu quero compartilhar isso com você, mas falando sobre a sua saúde, com o nosso recorte do Ayurveda, é claro. E para você entender isso melhor, eu vou tratar nesse episódio, mas você já sabe. Compartilha com a amiga que também gosta de analogias, que gosta de saber como é que as pessoas, como é que os meus professores indianos ensinam, assim, que tipo de exemplo eles utilizam, que tipo de apontamento eles fazem para que a gente memorize melhor algumas informações do Ayurveda, por exemplo. Isso que eu vou te contar hoje tem a ver com tudo isso, tudo junto, tudo misturado, mas vai ser muito interessante porque você vai entender de uma vez por todas como é que a sua mente e o seu corpo estão conectados e como é que eles interferem um na saúde do outro. E que para você ter saúde não basta cuidar do corpo físico. Eu sei que tem uma galera bem grande, isso tá muito bem, que está indo para academia, está fazendo muito exercício físico, está se alimentando melhor, está cuidando da saúde física. Mas essa mesma galera, no geral, é a galera que se entope de trabalho, que está exausta, exaurida e que muitas vezes, mesmo indo na academia, chega em casa, está esgotado, né? Acaba não dormindo por preocupação, por pensar naquilo que tem que, sei lá, apresentar um trabalho, entregar, o projeto que tem que fazer e assim por diante. Se você está super sobrecarregada de trabalho, é mais ainda para você a analogia que eu vou fazer aqui hoje. Por quê? Porque a sua mente, sim, ela incide diretamente na sua saúde física. Chega um momento que nem o que você está fazendo adianta se você não cuidar da mente. E hoje eu vou te contar a analogia do Gui e do recipiente para você entender isso de vez. Mas já sabe, tá aqui no meu canal do YouTube e ainda não tá inscrita, se inscreve no canal. Me acompanha pelo Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, indica esse podcast para amiga, para o amigo, para quem você quiser e bora conversar sobre essa analogia tão legal e tão fácil que a Ayurveda faz para a gente entender as coisas com mais clareza. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Imagina o seguinte, sua vida tá show de bola. Você sabe disso, que você consegue fazer minimamente exercício físico, pelo menos vai na academia ou todo dia ou quase todos os dias, ou 3 vezes por semana que seja, tá com uma alimentação bacana, mas tá atoladíssima de trabalho e você sabe que você tá esgotado. A gente tá terminando fevereiro, acabou o carnaval agora e parece que você já está lá em dezembro de tanto esgotamento que você tem. Bom, esse esgotamento, muito provavelmente, ele tem a ver com o desequilíbrio da sua mente. Então tem que tomar muito cuidado com o esgotamento, porque esgotamento, gente, vira burnout. Esgotamento vira crise de ansiedade. Esgotamento por excesso de trabalho vira, sim, desequilíbrios no corpo físico. Ainda que você seja uma pessoa que esteja se alimentando bem e que tenha um cuidado com o seu corpo no sentido de não ser tão sedentário. Então, se liga nisso, tá? Se liga, não passa por cima de esgotamento, porque não vai ser legal para você. Isso, a primeira coisa, assim, que tem que ficar muito, 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 muito evidente para a vida. Sabe, assim, aquela aprendizagem que a gente guarda. E por que isso? Porque, assim, que corpo e mente estão conectados, você já sabe. Eu não preciso nem dizer isso. Agora, muitas vezes a gente esquece que essa conexão, ela precisa não ser só, não é que a gente só tem que saber dessa conexão. A gente tem que utilizar essa conexão a nosso favor. E utilizar essa conexão a nosso favor é entender que tipo de conexão é essa e o que a gente pode fazer, então, para melhorar ainda mais a nossa saúde, diminuir esse esgotamento mental que é decorrente do trabalho. Porque a gente pode falar assim,
Diminui o seu ritmo de trabalho e pronto. Mas dá para fazer mais. E dá para fazer ações, né? Dá para ter ações que impactam diretamente na sua produtividade. Então a ideia não é que você deixe de trabalhar e seja uma pessoa menos produtiva no sentido de tudo que você tem que entregar. Não. É que você, no momento que você estiver trabalhando, você seja tão produtiva que você dá conta de tudo aquilo que você precisava de muito mais horas para fazer. Sabe por quê? Porque o esgotamento também diminui o seu ritmo de trabalho. É uma ilusão achar que se você aumenta as horas de trabalho, cansada, você vai dar conta de tudo. Não vai. Então se liga nisso, certo? Bom, agora vamos entender que analogia é essa que o Ayurveda traz pra gente, né, em relação à relação nosso corpo e mente. Você sabe o que é ghee, né? Provavelmente. Para quem não sabe, o ghee é a famosa manteiga clarificada, ou seja, o que é isso? Né? Isso é na linguagem popular. Mas o que é realmente isso para o Ayurveda? O ghee é quando você pega uma manteiga pura, sem sal, de boa qualidade, e vai fazer com ela um processo de purificação. Então ela vai de encontro ao fogo. Sim, a gente vai colocar a manteiga diretamente no fogo, num fogo bem baixo, bem fraquinho. E essa manteiga, então, ela vai começar a passar por esse fluxo, né, por esse processo de purificação. E a gente vai retirando resíduos que tornam ela muito mais pesada, que, né, ela vai ficar sem lactose, assim por diante. Isso é o ghee. E a gente utiliza no Ayurveda o ghee para muita coisa. O ghee é muito potente, ele é um rasayana mental por si só. Ele é considerado a melhor das gorduras no Ayurveda. Então, quando você vai precisar muito de uma gordura saudável, principalmente se você está irritada, se você não para, se você, sabe, está muito estressada no trabalho, o ghee, de repente, é uma excelente gordura para você preparar a sua comida. Então, ele tem inúmeras funções no Ayurveda e algumas delas são essas que eu citei aqui. A questão é que o ghee, então, ele pode ser consumido, né? Aí desse jeito, ele pode estar, ou melhor dizendo, o ghee, então, quando ele tá frio, ele endurece, né? E quando ele tá quentinho, ele derrete. Sabendo disso, eu vou te contar uma analogia muito legal do Ayurveda. Diz assim, que a relação entre a nossa mente e o nosso corpo é exatamente a relação que o ghee tem com um recipiente onde ele vai ser colocado. Qual é essa relação? Imagine o seguinte, se você tem um recipiente gelado e você coloca o ghee lá dentro, mesmo que o ghee estiver líquido ainda, ele começa a endurecer porque o recipiente está gelado. Se o recipiente estiver quente, 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 mesmo o ghee endurecido, quando você coloca lá dentro, o ghee começa a derreter. E o contrário também é verdadeiro. Imagine que o recipiente está aqui em cima da bancada sem nenhuma interferência, aí com a temperatura ambiente. E eu vou lá e esquento o ghee. Quando eu coloco o ghee no recipiente, esse recipiente também fica quentinho. Agora imagine que eu vou lá e deixo o ghee bem geladinho e coloco no recipiente. Esse recipiente não vai ficar quente, mas vai passar por um fluxo de resfriamento. Ou seja, assim é a mente e o corpo. Quando você mexe em algum aspecto da mente, você, assim como o ghee e o recipiente fizeram, você faz com o corpo. Se o ghee é sua mente e o recipiente é o seu corpo, você interfere na temperatura desse recipiente, você interfere na qualidade, né, na característica desse recipiente. E se você mexe aqui, você interfere na qualidade, na característica do ghee. Isso também acontece com o nosso corpo. Então, se por um lado, quando você faz a sua prática de exercício físico e a sua boa alimentação, você sim melhora a sua capacidade mental. Por outro lado, se você vai exaurindo a sua mente, sem cuidar da sua mente de verdade, sem dar pausa, né, para os seus ouvidos, para os seus olhos, para os seus sentidos, ou seja, sem uma pausa mínima, né, consciente ao longo dos seus dias, da sua semana e assim por diante, você acaba interferindo no corpo físico. Dessa mesma maneira que acontece com o ghee e com o recipiente, porque está tudo conectado. Então, o que acontece? Você desequilibra o seu corpo porque você não cuidou da sua mente. Então, quando a gente fala em cuidado do Ayurveda e do Yoga, a gente está falando desse cuidado que é o cuidado total.
É o cuidado que muita gente chama de integrativo, né? Mas é mais que integrativo no sentido mente-corpo, porque também está relacionado com o nosso ambiente, também está relacionado com as estações do ano. Então, todas as vezes que você estiver muito esgotada, pensa nessa questão de como é que você vai fazer para melhorar esse esgotamento. Coloca a sua saúde mental dentro do cuidado diário de saúde do corpo, porque vai interferir em algum momento. Não tem jeito, não tem escapatória. A gente é tudo uma coisa só. Se a gente é uma coisa só, quando você cuida só de um lado e o outro fica defasado, essa defasagem interfere aqui. Agora, se você olha para tudo, se você cuida de tudo, essas coisas se mantêm equilibradas e evitam doenças, promovem saúde física e saúde mental. Isso é muito lindo. É por isso que muitas vezes, gente, tem pessoas que falam assim, cara, eu tenho alimentação boa, eu faço exercício e continuo doente. Olha para sua mente nesse caso. Observa como que está o seu cuidado com a saúde mental. Observa se está bem, observa se não está bem. Observe o que tem acontecido, se você tem se atropelado, se você tem feito tanta coisa que você, só de pensar já está esgotada, saca? Esse episódio é para isso, para você rever o seu tempo e pensar em como é que você vai fazer sua pausa consciente. E também vou continuar te convidando para ser parte aqui do grupo de WhatsApp Futuro Extraordinário. É um grupo de WhatsApp onde eu vou fazer um desafio, né, de Yoga Nidra. E Yoga Nidra é uma prática poderosa. Eu falei no episódio de terça-feira passada. O Yoga Nidra é uma prática poderosíssima de reprogramação mental, de descanso mental, de pausa consciente, disso tudo junto e muito mais do que você possa pensar, né, em utilizá-lo como ferramenta. Então, se você quiser participar do desafio do Yoga Nidra, entra no grupo de WhatsApp Futuro Extraordinário. É um grupo super silencioso, já vou avisando. Se você é ansiosa, quer ficar vendo um grupo funcionando todo santo dia, esse grupo não é para você. Esse grupo é para quem, cara, não tem nem tempo de ficar aí nas redes sociais desperdiçando horas e horas e horas lendo coisas. Ele é super pontual. Ele só funciona um dia por semana. Por enquanto, de quinta-feira às 21 horas. Estou pensando em mudar isso para sexta-feira. Já falei isso no episódio passado. Estou decidindo até o fim de hoje mesmo, que é quinta-feira. Até o fim do dia de hoje, vou decidir e vou colocar lá. Porque, como é esse grupo? Uma vez por semana eu vou mandar o material. E esse material, então, vai ser o esquenta para o desafio. Aí sim, quando for a semana do desafio, aí, óbvio, vai ser um desafio, eu não vou mandar uma vez por semana. O ideal é que a gente faça esse desafio todo dia, de forma mais compacta, que é para te impactar, né? Para a sua saúde realmente melhorar, para você sentir como é o Yoga Nidra como prática de reprogramação mental, para você sentir como é o Yoga Nidra como prática de diminuição desse esgotamento cotidiano, do aumento da energia diária. Então vai ser muito legal esse desafio, e aí por isso eu te convido então para entrar aqui. Este mês de março eu vou mandar então ainda uma vez por semana alguma coisa sobre Yoga Nidra, só um esquenta. É um material bem simples, não vai ser nada complexo nem sofisticado. Vai ser pílulas, né? Gotinhas, pílulas de aprendizagem sobre Yoga Nidra, ponto. Mas depois a gente vai fazer o desafio. Então, entra no grupo, tranquila, não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda aí no grupo, mas vai ter um material bem legal e o desafio vai ser demais, beleza? Tá convidada. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.